Aprenda hoje como mudar ou configurar unidades de medida dentro do Revit com a quarta aula do nosso curso gratuito aqui no nosso canal do YouTube. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Lucas e hoje estamos começando a quarta aula do nosso curso de Revit gratuito que estamos colocando aqui no nosso canal do YouTube, certo? Se você não acompanhou, eu vou deixar aqui eu acho que é aqui ou aqui, para você visualizar toda a playlist de vídeos que nós já publicamos desse curso, né? Por enquanto ainda não iniciamos nada em termos de projeto, ainda estamos muito na base de início, de configurações e conhecimento do Revit, para que todo mundo possa construir uma base sólida antes da gente começar a criar coisas, a alimentar o nosso projeto com informações. E na aula de hoje eu vou mostrar para você como é simples a gente fazer configurações de unidade de medida dentro do Revit, e hoje a gente já vai começar a salvar aí esse primeiro arquivo que vai ser a base de toda a construção desse nosso projeto nesse curso gratuito, certo? Então, antes de mais nada, aproveita, já deixa o curtir, se inscreve no canal para você não perder essas videoaulas, toda semana a gente tem postado. E ativa o sininho também para você sempre receber a notificação do YouTube de que um novo vídeo foi postado, porque além do curso gratuito nós temos dicas, nós temos conteúdo sobre BIM vindo por aí, então tem muita coisa interessante, totalmente gratuita, para te ajudar na sua evolução, no seu crescimento com a ferramenta, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, estamos de novo aqui então na tela de abertura do Revit, onde eu até já expliquei, né, o que é que nós temos aqui em termos de projetos, famílias. Já fiz também uma sondagem sobre toda a interface do Revit. Se você não viu, eu vou deixar aqui também o vídeo, que esse foi o conteúdo da aula passada, para você não perder nada, certo? E aqui agora eu vou criar um novo projeto, vindo aqui onde tem modelos, eu vou criar em novo, e aí ele vai pedir para eu selecionar o meu arquivo de modelo, o meu arquivo de template, que eu também já expliquei, né, o que é um arquivo de template. Vou deixar esse vídeo também aqui em cima para você acompanhar, certo? Aqui eu vou selecionar o modelo de arquitetura. Por quê? Porque, a princípio, como eu estou usando o Revit pela primeira vez, né, eu não tenho um template. Então, eu sou um usuário novo da ferramenta, eu não tenho ainda o meu modelo, eu vou utilizar um dos modelos que foram disponibilizados pela Autodesk, certo? E aí, como eu vou usar esse modelo, eu vou ter que fazer algumas pequenas configurações para adaptar ele à minha realidade de projeto, certo? Então, aqui onde tem que criar novo, eu vou deixar projeto, e aí vou dar o OK. Uma das configurações que eu sempre faço é, primeiro, ajustar os atalhos de teclado, coisa que eu já fiz também na aula passada. E a segunda coisa é ajustar as unidades de medida, porque elas são fundamentais para você durante todo o processo de projeto, porque interfere até mesmo na maneira como você digita valores no seu teclado na hora de informar, por exemplo, o comprimento de uma parede, uma altura de um pilar, entendeu? Então é muito importante a gente fazer isso logo no começo, ou revisar isso logo no começo, para evitar transtornos no futuro, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui na guia gerenciar. Dentro da guia gerenciar, eu vou clicar aqui em unidades do projeto. Você também pode digitar o N no teclado, que é o atalho para acessar as unidades do projeto, certo? Lembrando de não apertar Enter. Usuários de CAD, por favor, apenas o N. Nada de Enter, não. Beleza? Abri aqui então as minhas unidades de projeto, vai abrir essa janelinha. E aí primeiro nós temos aqui a disciplina, na qual ele vai organizar todas as unidades do meu projeto por disciplina. Nós temos aqui as unidades comuns, que são aquelas clássicas, como comprimento, área, volume, inclinação, né, moeda. E nós temos aquelas que são específicas de uma determinada disciplina. Se a gente entrar aqui em estrutura, a gente vai ter, por exemplo, coeficiente de elasticidade, força, energia, momento, massa. Se a gente entrar aqui, por exemplo, em tubulação, nós já vamos ter temperatura, velocidade, fluxo, fricção. Entrando na parte de elétrica, a gente já entra com frequência, luminosidade, corrente luminosa, luminância, potência, enfim, ou seja, cada disciplina ela vai armazenar dentro dela as unidades de medida que correspondem aos cálculos e valores que serão inseridos dentro daquela disciplina, certo? Como nós estamos aqui num curso mais introdutório, né, a base da construção de um projeto no Revit, eu vou focar toda a minha configuração dentro da disciplina comum, que são as unidades de medida que a gente mais vai usar, mesmo para quem trabalha com projetos elétricos, com projetos hidráulicos, com certeza a comum ainda vai ser aquela que você mais vai estar utilizando, certo? Então, beleza, o que é que nós temos aqui? Nós temos as unidades de ângulo, área, comprimento, densidade, inclinação, velocidade, tempo, volume e moeda, certo? Das que nós temos aqui, eu apenas mexo em algumas delas, que são aquelas que são mais recorrentes também durante a rotina de projeto. A mais importante de todas é, com certeza, comprimento. Comprimento governa qualquer
distância que você meça entre dois pontos, duas referências, qualquer comprimento que você coloque em referente a uma altura, ou até mesmo o comprimento mesmo de uma parede, né? Então, assim, é a que a gente usa o tempo inteiro, nos acompanha a todo momento. Então, essa aqui é a mais fundamental de todas. Vocês vão vir aqui no lado, onde tem esse 1, 2, 3, 5 milímetros, e você vai clicar aqui. Perceba que a princípio ele veio configurado em, quê? Em milímetros. Então qualquer distância que eu meça no meu projeto agora dentro do Revit, ele vai aparecer para mim em milímetros. E eu particularmente não gosto de trabalhar em milímetros, não acho interessante. Se você gostar, você pode até manter essa configuração, mas eu gosto de trabalhar em metros. Então aqui, onde tem milímetros, eu vou modificar para metros. E onde tem aqui o arredondamento, eu coloco 2 casas decimais, para que eu consiga sempre enxergar esse nível de precisão nos meus valores, certo? Você também pode colocar, por exemplo, 3 casas decimais, ou você pode colocar aqui como personalizado e você diz para o Revit quantas casas decimais você quer enxergar toda vez que você colocar uma distância linear, cada vez que uma distância linear aparecer na sua tela, certo? Eu vou deixar aqui, então, 2 casas decimais. Aqui em símbolo de unidade, você pode colocar nenhum, ou você pode colocar o M. Quando você coloca esse Mzinho, significa que toda vez que você criar uma cota ou que você começar a medir um valor, vai aparecer esse Mzinho ali do lado, indicando que se trata, né, da unidade de medida metro. Eu acho isso meio... Eu acho que não ajuda muito, né? Como eu já sei que eu estou trabalhando em metro, eu não preciso ficar sendo lembrado disso o tempo inteiro. Então acaba que polui a minha vista, então eu nunca deixo esse símbolo de unidade, eu deixo aqui como nenhum, certo? Você tem a opção de suprimir zeros à direita. O que isso significa? Se você coloca, por exemplo, um valor de 2 metros, por padrão, o Revit vai colocar 2.00. Só que se você habilita o suprimir zeros à direita, ele vai mostrar só 2, sem o 00 ali no final, certo? Então, isso pode ser interessante ou não, mas normalmente eu não utilizo essa opção, ok? Você tem também a opção de agrupamento de dígitos. Para que serve o agrupamento de dígitos? Quando você tem valores que vão acima da casa do milhar, o Revit ele tende a separar esses milhares, né, usando o agrupamento de dígitos. Então, se eu tivesse um valor, por exemplo, 100 mil, supondo que eu estivesse trabalhando talvez em milímetros, né? Aí 100 mil milímetros seriam o quê? Seriam 100 metros. Aí o Revit, a princípio, iria colocar tudo junto e você teria que sair contando ali para saber qual é realmente o valor, mas com o agrupamento de dígitos, o Revit vai separar esses grupos de milhares para você enxergar mais facilmente qual é o valor que você está usando, certo? Eu também, como eu trabalho em metros, eu não estou trabalhando aqui com residências imensas, eu não preciso do agrupamento de dígitos. Então, essa é a modificação que eu vou fazer aqui, ok? Outro que eu costumo também editar é inclinação. Inclinação, ele é fundamental para a gente medir, por exemplo, inclinações de rampa e telhado. Aqui no Brasil, a gente trabalha com inclinações em porcentagem, né? Então, eu não quero trabalhar em graus, eu não consigo dizer, por exemplo, um telhado que tem inclinação de 30%, eu não faço a mínima ideia de quantos graus ele tem. Então, aqui, ó, a gente vai mudar para percentual, certo? Eu posso também deixar aqui 2 casas decimais, e nesse caso eu já acho interessante deixar o símbolo de unidade, porque é bom frisar que ali naquele ponto a gente está calculando uma informação que está vindo em porcentagem. Isso, pelo menos para mim, me ajuda a garantir que a informação está precisa dentro do que eu estou trabalhando. Então eu deixo o símbolo de unidade aqui aparecendo, certo? Ok. Nós temos também um outro aqui que é interessante, que é o moeda. Para quem for trabalhar com custos dentro do Revit, o que é totalmente possível, você pode configurar aqui a moeda colocando aqui um símbolo de unidade. Infelizmente, até a versão 2021 do Revit, creio que também na 2022 seja a mesma coisa, nós não temos aqui o símbolo do real, que seria o R e o cifrão, né? Mas a gente tem aqui o símbolo do cifrão, né? Que é um símbolo que universalmente a gente entende como um símbolo de moeda. Então a gente pode deixar esse símbolozinho também para que toda vez que a gente veja aquele valor, a gente saiba que ele se refere a um custo, né? E aí a gente, obviamente, faz as nossas adaptações para entender que estamos falando de uma moeda, e no caso aqui do Brasil, o real. Então eu também mexo aqui no símbolo de unidade para validar aqui a informação da moeda, ok? Por fim, as demais informações eu não mexo, pelo menos não por enquanto. E aqui, onde tem agrupamento de símbolo por dígito decimal, eu faço uma pequena modificação. Ó. Por padrão, o Revit ele separa as casas decimais por ponto e ele separa os milhares por vírgula. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura invertida, né? A gente separa os decimais com vírgula e a gente separa os milhares com ponto.
Então, se eu coloco, por exemplo, se eu tenho 2,33, a gente escreve, digita, né, 2,33. Dificilmente a gente vai colocar 2,33. São poucas pessoas que têm esse costume, né? Então, eu gosto sempre de mudar aqui, ó, para que o Revit agora ele identifique que a vírgula ela é um separador de casas decimais. Se eu não fizer isso, além das minhas unidades decimais elas não aparecerem com a vírgulazinha, o Revit também não vai identificar que a vírgula ela é um separador de casa decimal. Talvez isso fique um pouco confuso para você, mas eu vou lhe mostrar na prática. Ó. Eu vou deixar o ponto como estava antes, vou dar um OK. E vou fazer aqui um desenho besta. Ó. Vou pegar aqui uma linha e vou fazer o desenho da linha. Enquanto eu estou desenhando, eu posso digitar o valor que eu quero para aquele comprimento daquela linha, certo? Então vamos supor que eu coloque aqui, ó, 2,58. Quando eu dou Enter, o que acontece? O Revit fala, ó, insira um valor, uma fórmula iniciando com igual. Por que ele está me dizendo isso? Porque para ele, quando eu digito vírgula, é como se eu estivesse digitando uma espécie de conta, uma fórmula. Igual a gente faz no Excel, né? E aí ele diz, coloca o igual na frente, porque o que você está fazendo não faz sentido para mim. E é por que ele está dizendo isso? É porque o vírgula não foi configurado para ser um separador de casa decimal. Então, ó, eu vou de novo lá em UN, vou mudar aqui para vírgula, e agora toda vez que eu digitar um valor com vírgula, 2,53, o Revit ele vai entender que aquilo ali é um separador de casa decimal, porque agora eu disse para ele que a vírgula ela pode ser também um separador de casa decimal. E claro que eu posso continuar usando ponto também, normalmente, para quem gosta de ponto. O ponto ele sempre é aceito, mas a vírgula ela só é aceita se você for lá nas unidades de medida e fizer essa configuração, certo? Então, por hoje, o ensinamento é esse. Não esqueça de salvar o seu arquivo, porque se você não salvar, você vai perder essas configurações de unidades de medida, certo? Então, já é o nosso primeiro arquivo. Você vem aqui em arquivo, salva e escolhe aí um lugarzinho legal dentro do, do seu computador e você vai salvar, pode dizer, por exemplo, podemos botar aqui como aula 1 e aí salvamos como arquivo .rvt, certo? Salva aí no computador e não se esquece de curtir o vídeo, comentar se você tiver qualquer dúvida, lembrando que eu vou responder todas as dúvidas, e as 5 primeiras dúvidas eu vou fazer um vídeo específico para responder essas dúvidas, ok? Então não perca essa oportunidade, é a sua chance de sair daqui, ó, craque em Revit. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula e te vejo no próximo vídeo.